Meus irmãos, eu quero convidar vocês para abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 4. E vamos ler aí a partir do versículo 23. E antes de ler, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, né? Cada um de nós, atualmente, representa alguma coisa. Possivelmente é um bom pai, possivelmente é um bom filho. Hoje, possivelmente, você é um engenheiro, professor de sucesso. Mas minha pergunta é, como você chegou até onde está agora? Eu preciso que, para iniciar, os irmãos pensem um pouco nisso. Como foi que você chegou a ser o que é hoje? Pense um pouco nisso, meus irmãos. E aqui, neste texto que vamos estar compartilhando, o Senhor Jesus fala um pouco dessa dinâmica. Eu convido os irmãos para ficar em pé e vamos a ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, desde o versículo 23 até o 5, 16. Fala a palavra do Senhor. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E o seguia uma grande multidão de Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, se aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles heredarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa deles e o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo. Já vai que coloquei a folha. Insultais e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois a sal da terra, e se o sal for insípido, com que será de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade e edificá-la sobre um monte, nem se acende uma cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante de todos os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, até agora, nossos jovens, né? Aí, diferentes adolescentes, jovens de nossa igreja, falaram para nós de características de um discípulo de Jesus Cristo.
esse foi o tema que escolhimos para falar durante todo este mês. Agora, meus irmãos, quando foi estabelecido o tema, eu pensei, como vamos falar isso, né? E aí eu pensei, eu acho que vou deixar o princípio para o final. Eu vou cuidar dessa parte por uma razão muito importante, queridos irmãos. Nossos jovens falaram de características de um discípulo de Jesus, mas surge uma pergunta muito importante. Como se formam essas características em uma pessoa? Especialmente, como nós formamos essas características em nossos jovens? É uma pergunta que nós precisamos fazer, uma pergunta que precisamos responder com prontidão, meus irmãos. Toda pessoa sempre é orientada por alguém com muita mais experiência. Deus estabeleceu essa dinâmica assim desde o princípio da criação. De fato, todos nós nascemos, nos desenvolvemos, né? Passamos pela infância, depois vamos na adolescência, somos jovens e assim chegamos a ser adultos, meus irmãos. Mas a verdade é que ninguém consegue crescer e ninguém consegue se desenvolver sozinho. Eu acho que não tem aqui nenhum irmão que falou, pastor, eu sou um advogado porque eu aprendi sozinho todo. Pastor, eu sou engenheiro porque eu aprendi sozinho todo. Sino que você precisou de alguém muito mais experiente para guiar e orientar você. Seja um pai, seja um professor, seja o autor, o escritor de algum livro que você pesquisou, sempre precisamos da experiência de alguém, sempre precisamos que alguém transmita para nós a sua experiência, para nós também poder crescer, meus irmãos. E a verdade é que essa é uma dinâmica que Deus tem usado também em seu povo para preservar seu povo ao longo da história bíblica. Eliseu tinha um Elias para orientar ele. Josué contou com um Moisés para orientar ele. Jesus escolheu 12 discípulos para formar também. O Paulo tinha um Timóteo, um Tito, também para capacitar e como os filhos na fé. Irmãos, a história bíblica nos mostra, nos ensina que é necessário nós investir em nossa juventude. Irmãos, já vocês pensaram o que acontece com uma família que não tem filhos, que não tem sangue nova? O que acontece com uma igreja que não investe em seus jovens, em seus adolescentes e nas suas crianças? E a história bíblica mostra para nós que Deus mesmo estabeleceu que os mais experientes têm que tomar para si a responsabilidade de poder transmitir conhecimento, experiência para os mais novos, para aqueles que estão iniciando na caminhada da fé. Nós podemos olhar isso até na mesma palavra do Senhor, que é apresentada aqui como o Senhor Jesus Cristo, no contexto do que vamos estar falando hoje. Ele mesmo escolheu pessoas, meus irmãos, para Ele capacitar, para Ele discipular. Nós vemos também, queridos irmãos, que é importante nós pensar que a dinâmica do povo de Deus demanda que aqueles que vão a ter o papel de mentor, de aqueles que vão a fugir também, que vão a ter esse papel de passar experiência para os mais novos, entendam a realidade de como isso precisa ser feito. Por isso, queridos irmãos, meu propósito nesta noite é que nós entendamos que apenas o modelo de aprendizagem e ensino é a dinâmica que o povo de Deus tem para o crescimento e o fortalecimento da igreja do Senhor. Não tem outro modelo, meus irmãos. E em esse modelo, em essa dinâmica, nós temos que entender que nossos jovens precisam ser formados e capacitados. Não adianta, queridos irmãos, cobrar de nossos jovens o que nós nunca ensinamos para eles. Às vezes ficamos cobrando do jovem. Os jovens são assim, não fazem isso, não fazem aquilo. Mas temos que nos perguntar, quanto tempo nós temos investido para ensinar a nosso jovem a fazer as coisas? Eu às vezes fico pensando, né?
Assim, nossa, nós às vezes cobramos tanto dos jovens como que esquecemos que nós também fizemos esse tipo de coisas, né? Porque aqui ninguém nasceu sendo adulto, né? Aqui todo mundo nasceu sendo criança, passou pela adolescência. Quanta pisada de bola você não deu sendo jovem? Quanta puxada de orelha você não recebeu de seu pai, de sua mãe, de seu pastor? Ontem mesmo o pastor Leonardo, né, não estava falando que o pastor dele pegava, tirava ele da bateria quando ficava lá fazendo muito barulho. Irmãos, a verdade é que o mesmo Senhor Jesus Cristo mostra para nós que para o reino de Deus ter continuidade na terra, precisamos formar novas gerações. Nossa igreja precisa investir no fortalecimento e na formação de novas gerações. Temos que analisar algumas coisas, meus irmãos. Se nós paramos para pensar hoje, qual é a realidade das igrejas cristãs em relação à capacitação e a transmitir experiência para as novas gerações? Quando eu estava preparando a pregação, eu fiz uma pesquisa rapidinha assim, na internet. E essa pesquisa fala que os 59% dos jovens que nascem em lares cristãos acabam abandonando na fé depois dos 18 anos. 59%, queridos irmãos, dos jovens que nascem em lares cristãos acabam saindo da igreja depois dos 18 anos. Para mim, isso é um número muito alarmante, mas que também fala de uma realidade. Parece que nós, como que às vezes não levamos a sério, que precisamos capacitar, que precisamos formar, que precisamos discipular a nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças. A realidade muitas vezes das igrejas é que nós pensamos que o jovem precisa de brincadeira. Joga ele na mesa de pimbolim lá, suficiente para eles. Criança, joga ele folha sulfite, umas cores aí, que eles desenhem, pronto, acabou. A realidade, meus irmãos, é que muitas vezes nós investimos em tantas coisas na igreja, prédios, coisas materiais, mas nas pessoas investimos o mínimo, em formação, capacitação. Quantos de vocês, queridos irmãos, têm orado por um jovem? Quantos de vocês têm pegado um jovem para ensinar eles? Como nós, como igreja, estamos formando as novas gerações em o que precisa ser feito, queridos irmãos? Mas também nós precisamos entender que isso tem uma forma certa de ser feito. Tampouco podemos fazer isso de qualquer jeito. E é o que o Senhor Jesus apresenta aqui em Mateus capítulo 5, meus irmãos. Eu quero fazer uma pequena coisa com os irmãos. Vamos por um momento a nos imaginar que estamos lá na Galileia. E vamos analisar o contexto de como o Senhor Jesus iniciou esse trabalho, essa dinâmica de formar novas gerações. Quando nós lemos o contexto do capítulo 5, resulta que o Senhor Jesus, lá no capítulo 4, depois de ele vencer Satanás, lá quando foi tentado no deserto, ele inicia seu ministério, né? Diz que depois que o João ficou preso, Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, lá no Lago da Galileia. Ele ficou morando lá, né, na orla do Lago da Galileia. E Mateus ressalta uma coisa sumamente importante. Disse que isso aconteceu para que dessa forma se fora cumprida a palavra do profeta Isaías, que o Messias, ele sairia de lá da terra de Neftali e Zabulon. É muito importante, queridos irmãos, olhar esses detalhes, porque a intenção do Mateus, ele estava escrevendo para o povo judeu, com a intenção de mostrar que Jesus é o Messias. E uma das características que mais ressalta Mateus de Jesus como Messias, exatamente era esse apego dele por cumprir verdadeiramente o Velho Testamento, mas também essa capacidade de ensinar através da palavra de Deus.
Uma das coisas que também nós notamos, queridos irmãos, é que Jesus começou a anunciar a mensagem de arrependimento. E ele falava assim, porque o reino de Deus está próximo. E depois que ele começa a anunciar o evangelho, ele fala que o povo precisava se arrepender, sofrer uma metanoia, um cambio de pensamento, porque o reino de Deus estava perto. Qual é a primeira coisa que ele faz quando começa a anunciar o reino de Deus? Ele começa a percorrer o lago de Galileia e escolhe 4 pessoas. O primeiro que ele escolheu foi Simão e seu irmão André, né? Pescadores, lá, né? No lago da Galileia. Mas depois também ele escolhe a Tiago e a seu irmão João, também pescadores lá no lago da Galileia. É importante ressaltar isso, meus irmãos, porque uma das coisas que Mateus ele apresenta é que estes irmãos, estas 4 pessoas que foram escolhidas do mesmo povo. Eles não eram estrangeiros, não eram pessoas que Jesus importou, não eram anjos que Jesus falou para o pai, pai, manda aí 4 anjos para eu começar meu ministério aqui. Senão foram pessoas do povo que ele escolheu. Jesus pega estas 4 pessoas, escolhe estas pessoas, e o que nós notamos imediatamente lá no capítulo 4, versículo 23, queridos irmãos, é que o Senhor Jesus começa a atravessar a Galileia pregando nas sinagogas, ensinando nas sinagogas e anunciando o reino do Evangelho. E segundo o que fala Mateus aqui, aconteceu uma coisa muito importante. Por quê? Porque a fama de Jesus começou a crescer. Depois que Jesus começa a ensinar nas sinagogas, ele começa a pregar o Evangelho, sua fama começa a crescer, ele começa a tirar o demônio da pessoa. Aquele que estava doente, Jesus começa a dar sanidade em ele e a fama dele começou a crescer. As multidões que começaram a cercar Jesus eram muito, muito grandes, por o que Jesus estava fazendo. Mas é muito interessante, porque se nós pararmos para pensar, Jesus leva seus escolhidos para eles vivenciar exatamente o ministério dele. Só que ele não preparou eles primeiro. Olha só. Depois que ele começa a curar pessoas, depois que ele começa a ensinar nas sinagogas, depois que ele começa a pregar do reino de Deus, no capítulo 5, é que Jesus para e começa a ensinar o reino de Deus para os discípulos dele. Uma dinâmica muito interessante. Parece que o que Mateus está querendo transmitir para nós é que a intenção do Senhor Jesus era exatamente mostrar a seus discípulos qual era a realidade do povo e qual é a realidade do reino de Deus. Queridos irmãos, por isso eu tenho dado o título para esta pregação de A Dinâmica no Reino de Deus para formar discípulos em nossos jovens. Queridos irmãos, porque o que acontece? Aqui vemos que Jesus escolhe pessoas, mas ele mostra uma dinâmica muito importante. O reino de Deus se fortalece, o reino de Deus cresce na dinâmica de ensinar e aprender. Eu quero que nós prestemos especial atenção, queridos irmãos, no capítulo 5, nos primeiros versículos, onde Jesus começa a falar. Uma das coisas interessantes que acontece aqui é que o Senhor Jesus, ele fala uma coisa muito interessante. Segundo o que relata Mateus, diz que o Senhor Jesus olha as multidões, depois ele sube ao monte, se senta, seus discípulos chegam até ele, e ele começa a ensinar. Em esta dinâmica, queridos irmãos, a primeira coisa que precisamos entender e falar é que o reino de Deus precisa ser ensinado aos jovens. Queridos irmãos, para nossos jovens viver o reino de Deus, eles precisam ser ensinados. Não ocorre por ósmosis. Não é como o Covid-19, né, que se transmite no ar. Nossos jovens chegam na igreja e começam
aspirar ao reino de Deus, começam a aprender as coisas apenas pelo toque, sino que precisam ser ensinados. O que Mateus apresenta para nós, meus irmãos, Mateus fala assim: Jesus olhou as multidões, ele se separa para um monte, vai lá, seus discípulos vão até ele e ele começa a ensiná-los. Mateus fala, Jesus abre a boca e começa a ensinar. É uma coisa assim que como que media óbvia, né? Obviamente, se ele vai ensinar, tem que abrir a boca. Mas exatamente nessas palavras é onde está a chave do que Jesus queria ensinar para seus discípulos, queridos irmãos. Como é que Jesus ensina para seus discípulos? A primeira coisa que nós temos que prestar atenção, meus irmãos, em esse versículo número 1 do capítulo 5, é que Mateus fala que Jesus olhou as multidões. Mas quando Mateus fala que Jesus olha as multidões, Jesus não olha as multidões como quem olha uma coisa e depois esquece, né? Eu me lembro que às vezes eu me encontrava com alguém na rua, falava com ele e tudo mais, depois eu chegava em casa e falava para minha mãe: mãe, sabe que me encontrei lá na rua, no mercado, me encontrei com fulano e tudo mais. Ah, sim, e com quem ele andava? Olha, não me lembro. Quantas vezes isso acontece com a gente, né? Que olha uma coisa e depois se esquece. Até Tiago fala que o homem natural é assim. Se olha um espelho e depois que ele se afasta do espelho, já esquece como ele era. Mas, quando Mateus fala que Jesus olha as multidões, Mateus fala que Jesus olhou para as multidões, meus irmãos, de uma forma compassiva. Jesus olha com amor, Jesus olha com misericórdia. Porque exatamente a essas multidões, ele acabava de curar de doenças, tirou demônios deles. Jesus olha de uma forma compassiva para as multidões. Mas o olhar de Jesus não apenas fala das condições das multidões, sino que também fala de seu caráter, meus irmãos. Porque pelo que Jesus olha, ele começa depois a ensinar a seus discípulos. Por isso, Mateus faz esse ênfase que Jesus, abrindo sua boca, começou a ensinar. Porque Jesus não estava ensinando qualquer coisa. Ele estava ensinando, abriu sua boca para ensinar de aquilo que ele enxergou, que ele viu nas multidões. Por que isso é tão importante para nós? Por que é tão importante como nós olhamos do ensinamento? Meus irmãos, nosso olhar transmite muita coisa. O olhar de Jesus transmitia seu caráter, transmitia sua compaixão. O olhar de Jesus transmitia seu amor pelas multidões, transmitia seu amor pelos seus discípulos. Quando Jesus parou para ensinar a seus discípulos, ele não falou criticando as multidões. O ensinamento dele foi um ensinamento que transmitiu o amor e sua preocupação pela condição do povo. Como isso aplica para nós, queridos irmãos? Quando eu leio que Jesus olhava com amor, com misericórdia, que esse olhar de Jesus transmitia o sentimento de seu próprio coração, eu me lembro de uma pessoa, de um grande amigo meu, Carlos Conceição. Cadê Carlão? Carlão está lá. Meus irmãos, quando você se consegue com Carlos, que ele anda sozinho, né, por aqui, Carlos sempre para falar com todo mundo. Né? Eu estou falando para ele que ele pode ter potencial para ser vereador. Ele fala com todo mundo, meus irmãos. Ele está normal. Mas quando você pergunta, e aí, Carlos, como está a Rebequinha? Meu irmão, os olhos do Carlos ficam grandes, brilhosos, e fala, a Rebequinha está linda. Ele não precisa falar que ama a sua filha, apenas olhando nos olhos dele, você percebe que ele ama a sua filha. O olhar de Jesus transmitia isso, o que ele sentia pelas multidões. Irmãos, o que nós sentimos pelos nossos jovens?
Porque nos sentimos por eles. Às vezes, esquecemos que nós também fuimos como eles. Para ensinar eles, meus irmãos, precisamos ter amor. Sim, olha, eu posso aqui apresentar uma lista de porquê não. Você pode até pensar que investir nos jovens é uma coisa que não adianta nada, que não vale a pena. Jovem é mimicento, sempre tem um mimimi, não é? Jovem é, nossa, meu Deus, você fala uma coisa e eles nunca fazem o que tem que fazer. Jovem é bagunceiro. Escutem eles falando nomás para você vai entender. Você dá uma orientação e eles fazem tudo o contrário. São briguentos. Gostam de ir a dormir tarde. Faltam ao culto depois ao dia seguinte. Fala, Deus. Irmão, se eu pergunto para você, me dá uma razão por que não vale a pena investir nos jovens. Eu tenho certeza que você me vai apresentar uma lista muito grande. Eu tenho certeza. O jovem é assim, o jovem é assado. Mas eu vou dar uma simples razão pela qual vale a pena investir em nossos jovens. Porque assim como aqueles 4 pescadores, eram pescadores, irmãos. Quem na época dava uma coisa por um pescador? Nossos jovens são escolhidos de Deus. E precisamos ensinar para eles caráter e identidade. Uma coisa interessante, meus irmãos, quando o Senhor Jesus fala para os discípulos, vocês são a sal da terra, a luz do mundo. Jesus falou o que eles já eram. Jesus não falou para eles, vocês podem ser em um futuro sal e luz. Jesus não falou para eles, você até parecem sal e luz. Jesus de forma categórica fala, vocês são sal da terra e luz do mundo. Esses jovens, mimicentos, problemáticos, teimosos, são sal da terra e luz do mundo. Por isso, eu investo em eles. Eu quero investir em eles. Por isso, nossa igreja precisa investir em eles. Irmão, para pensar em quem foram os discípulos do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava no caminho para a cruz, quantos ficaram com o Senhor Jesus? Desses discípulos. E ficou de longe, né? Ficou de longe. Um negou ele 3 vezes. Outro vendiou ele, entregou para os romanos. E agora, quanto tempo Jesus investiu em eles? Mesmo sabendo tudo isso. E ainda assim, Jesus falou para eles, vocês são sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus apresenta e fala para os discípulos toda essa bem-aventurança, meus irmãos, Jesus está revelando para eles o caráter do reino. Jesus está revelando para os discípulos seu próprio caráter.
Quando nós paramos para ler as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os pobres em espírito, os misericordiosos, os pacificadores, os que têm sede de justiça. Meus irmãos, essas não são as características do caráter de Jesus? Jesus estava falando de seu próprio caráter. Jesus não estava ensinando algo que ele não fazia. Às vezes nós queremos cobrar de nossos jovens coisas que nós mesmos não fazemos. Queremos cobrar deles perfeição quando não somos perfeitos nenhum. Queremos cobrar dele ordem quando não fazemos a coisa de qualquer jeito. Para formar caráter em um jovem, você precisa ter caráter também. Mas Jesus também transmite para eles identidade. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Do caráter que formamos em nossos jovens, o caráter de Jesus Cristo, de aí eles vão ter identidade, meus irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Não podemos esperar identidade cristã em nossos jovens se nós não formamos em ele o caráter de Cristo. Quantos de vocês têm aqui filhos adolescentes, filhos jovens? Irmão, saiba, seu filho não vai ter uma identidade de crente, seu filho não vai ter uma identidade de cristão, se você não investe em formar o caráter de Cristo em seu filho. Quantos daqui são professores da EBD? Quantos aqui são líderes de adolescentes e jovens? Seu aluno, seu discípulo, seu jovem, não vai ter identidade cristã se você não for em ele o caráter de Cristo. Por isso Jesus fala, bem-aventuranças, e depois fala, vocês são sal da terra e luz do mundo. Queridos irmãos, muitas vezes nós investimos tempo, esforço e dinheiro em ensinar a nossos jovens a ter sucesso, não é? Trabalhe, se esforce por ser alguém na vida, engenheiro, doutor, advogado, militar, polícia. Mas quanto tempo nós paramos para formar em nosso jovem o caráter de Cristo? Queridos irmãos, se você ainda não percebe o que está acontecendo no mundo, nossos jovens estudam em faculdades, nossos jovens estudam em escolas, nossos jovens estão no ensino médio, nossos jovens eles têm uma interação com o mundo todos os dias. Nossos jovens pegam metrô, nossos jovens têm amigos conhecidos fora da igreja, nossos jovens assistem streaming, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, todo esse tipo de coisa. Nossos jovens escutam música. E o mundo está investindo fortemente para, através dessas coisas, puxar nossos jovens para lá fora. E nós, como igreja, nós, como os pais, às vezes queremos investir o mínimo, mas queremos cobrar tudo. Às vezes, como pais, como líderes, como igreja, investimos o mínimo em nossos jovens e esperamos grandes coisas deles. É ou não é? Se eu estou falando mentira, me dizem. Queridos irmãos, o que Cristo tenta transmitir para seus discípulos é que não é possível crescer no reino de Deus se não é ensinado o reino de Deus. Mas também tem outra contraparte, porque é uma dinâmica. E que é dinâmica, queridos irmãos?
Dinâmica é exatamente a interação entre dois ou mais partes. Se certamente tem uma parte que os mais experientes precisam ensinar aos mais jovens, tem outra parte também, e é que os mais jovens precisam procurar também aprender. Porque a dinâmica é ensino e aprendizagem. Querido jovem, agora o negócio é com vocês. Vocês pensavam que iam sair aqui lisos? Os discípulos fizeram uma coisa sumamente interessante. Diz que Jesus olha as multidões, Jesus sube ao monte, se assenta, e o que fizeram os discípulos? Ficaram jogando bola, ficaram lá falando com as multidões, ficaram lá se empurrando lá, falando, cara, nossa, já você viu como o valor da rede está cara, tá vendo? Nossa, a gente não vai poder pescar. O que fizeram os discípulos? Segundo o que relata Mateus, quando os discípulos olharam que Jesus se afasta e que Jesus se assenta, os discípulos foram detrás dele para ouvir o que Jesus tinha para falar. Queridos jovens, às vezes nós também precisamos de humildade para entender e aceitar que temos que ser ensinados. Precisamos ter também a humildade para entender que precisamos ir atrás do ensino, que precisamos dos mais experientes. Queridos irmãos, cada faixa etária dentro do povo de Deus tem uma importância muito grande. Os mais experientes têm o conhecimento, têm a sabedoria. E isso precisa ser transmitido para os mais novos. Os mais novos têm a força com a qual elas precisam manter os mais idosos, os mais experientes. O mais experiente aporta sabedoria, conhecimento, transmite ele. O mais jovem coloca a força, o entusiasmo, empurra. E assim, dessa forma, o povo de Deus cresce, o povo de Deus se move, o povo de Deus avança na terra. Querido jovem, precisamos também entender e imitar os discípulos. Procurar a sabedoria do reino de Deus. Precisamos também aprender o caráter de Cristo e assimilar a identidade de Cristo também. Porque não adianta ter pessoas que querem ensinar para nós, mas nós também não queremos aprender. É preciso, às vezes, deixar um pouco o mimimi, né? Tem tanto jovem que às vezes você vai, comete um erro, faz alguma coisa, você lá fala com ele. É que o irmão Wilton sempre está dando bronca para a gente. Eu não sei por que sempre falam isso do irmão Wilton. O irmão Wilton brigou comigo. Gente, dê graças a Deus que tem um Wilton Canupi que vai detrás de você e se preocupa por você, que dá uma assim. Mas, gente, quantos jovens não tem isso? Precisamos abrir nosso coração para ser ensinados. Queridos jovens, nós precisamos entender que nossa juventude, nossa mente é completamente maleável. Por isso que hoje tem tanta filosofia fazendo, queridos irmãos, nido na cabeça de nossos jovens. Por isso você acaba vendo que muitos jovens de nossas igrejas, quando entram em uma faculdade, abandonam a fé. Depois dos 18, 59% de nossos jovens saem das igrejas. Por quê? Porque às vezes eles acham que não precisam aprender nada dos mais experientes. Não, porque os tempos são outros, estamos vivendo, isso já é velho. Jovens, precisamos também ter a humildade e aceitar que todo jovem precisa aprender. Por isso Jesus estabeleceu
mestre e discípulo. E Jesus falou que o discípulo não é mais que o mestre. Você precisa adquirir caráter do discípulo. Falamos que não somos as características de um discípulo de Jesus Cristo. E um discípulo se dedica a aprender. Um discípulo procura a aprendizagem. Queridos irmãos, Mateus apresenta uma coisa sumamente interessante. Porque todos os verbos que ele apresenta na carta são verbos completamente de ação. São verbos indicativos que ensinam para nós que as pessoas tomaram uma ação. Jesus olhou, mas não ficou olhando, sino que ele foi, se assentou e começou a ensinar. E quando Jesus se sentou a ensinar, os discípulos não ficaram por lá falando, não ficaram por lá entretenidos com a multidão, sino que eles foram atrás de Jesus. Eles também tiveram uma ação, eles procuraram uma aprendizagem. Nós, como jovens, os jovens também precisam ir atrás de aprender. Participar da EBD, participar de um discipulado. Sim, é bom ser jovem, é bom brincar, é bom ter momento para ter esparcimento, é bom ter momento também para nós ter a confraternização, comer um salgadinho, um bolo, jogar um pimbolim, tudo mais. Mas a prioridade de um discípulo de Jesus Cristo, querido jovem, é procurar o ensinamento de Jesus Cristo através da Bíblia. O jovem não pode ser movido a vir na igreja apenas por brincar, apenas por amizade. Precisa vir porque aqui ter uma coisa que aprender. Na pregação, na EBD. Eu acho que precisamos motivar a nosso jovem. O jovem precisa entender que ele precisa estar na EBD. Às vezes nós pensamos, o jovem pensa, é que quem vai pregar é fulano, é que o professor é aquele outro que a mim não me cai, que eu não gosto muito dele. É que não vai ter música boa, é que, sei lá, o templo não tem luzes e tudo aquilo. Gente, essas são coisas secundárias. Um discípulo de Jesus Cristo, de verdade, vem aqui pela aprendizagem. E assim como os discípulos de Jesus Cristo foram atrás dele quando ele se preparou para ensinar, nós jovens também precisamos ir atrás de aprender a verdade do reino dos céus. Quando essa dinâmica se cumpre no povo de Deus, pessoas que ensinam, que transmitem conhecimento, que têm o caráter de Cristo e transmitem esse caráter de Cristo, e temos jovens que se preocupam em procurar a aprendizagem, que vão atrás de aprender, que vão atrás de formar em eles o caráter de Cristo, queridos irmãos, teremos uma igreja que avança, teremos um povo que prevalece. E assim, e apenas assim, nossa igreja conseguirá crescer. Foi a dinâmica que estabeleceu Deus, queridos irmãos. E para nós ter ideia de quão importante é essa dinâmica, que fala Mateus 28, 19 e 20? Fazer quê? E como se faz? Ainda falta aí. Façam discípulos e depois que falou o Senhor Jesus? Ensinem para eles. Então, a dinâmica do crescimento não é ensino e aprendizagem. A grande comissão é isso, queridos irmãos. Faça discípulos, ensinem e que eles aprendam. Essa é a dinâmica para o crescimento do povo de Deus. Queridos irmãos, em esta noite temos falado duas coisas importantes. Que a dinâmica do povo de Deus está baseada em ensinar para nossos jovens o que é o reino de Deus. E precisamos ensinar isso com o amor com que Cristo ensinou. Precisamos ensinar em eles caráter de Cristo
para que eles possam ter identidade cristã. Mas também temos falado a contraparte, também temos falado a segunda parte dentro dessa dinâmica, que é que nossos jovens precisam ir atrás também de aprender, assim como os discípulos do Senhor Jesus foram até Ele quando Ele se preparou para ensinar. Mas eles precisam procurar isso, precisam procurar a sabedoria, precisam procurar formar em ele o caráter de Deus, o caráter de Cristo e assimilar a identidade em cristã. E assim, nós teremos um povo que cresce. Nós teremos uma igreja que avança na terra. Assim, o reino de Deus será uma realidade em nossas vidas, mas também no mundo afora onde nós temos que ir e também fazer discípulos. Agora, queridos irmãos, a pergunta é: como nós vamos a responder a esse desafio? Porque Paulo fala uma coisa que eu sempre gosto de lembrar. Paulo fala: imitem-me a mim em que eu imito a Cristo. Se Cristo escolheu discípulos e ensinou para eles, eu acho que nós que somos discípulos de Cristo não podemos ser diferentes. Temos que investir nas novas gerações para eles aprender, para eles crescer no reino. E depois eles também terão que ensinar a outros. E assim, queridos irmãos, nosso povo irá crescendo de geração em geração. Os irmãos mais experientes precisam acolher os jovens e ensinar para eles. E nossos jovens precisam ir também atrás para aprender, abrir seu coração para a aprendizagem. Eu acho, meus irmãos, que toda igreja deve ter uma política dentro do estatuto, que todo ministério precisa ter pelo menos um jovem aprendendo. Porque assim, nós vamos ter a certeza que teremos liderança para o futuro. Irmãos, mas o reino de Deus precisa ser ensinado. Não basta apenas trazer as pessoas, não é suficiente convidar jovens. Precisamos nos dedicar, investir em ensinar eles. E assim, nosso povo conseguirá crescer.